No último episódio da websérie Construir para Vender, eu mostrei o estudo de viabilidade completo dessa casa que a gente está iniciando. E um ponto que eu destaquei bastante nesse último episódio foi a questão dos juros de obra. Afinal, ele é um valor considerável do nosso custo da obra e é um valor que a gente tem que pagar em toda a obra financiada pela Caixa Econômica Federal. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar tudo o que tu precisa saber sobre juros de obra, o quanto que a gente paga de juros em uma obra financiada e como tu pode estar fazendo o cálculo de o quanto tu vai pagar de juros de obra na tua obra financiada. Pessoal, antes de a gente partir para a parte de juros de obra, falar sobre o assunto desse episódio, eu queria falar um pouquinho sobre como está o andamento dessa obra da websérie. Esse vídeo de hoje vai sair aí no domingo, dia 30, e a nossa obra vai estar iniciando na segunda-feira, dia 31. Ou seja, no próximo episódio eu já vou estar trazendo para vocês a primeira semana de obra e aí sim a gente começa a gravar de dentro da obra e mostrando passo a passo de uma obra financiada. Mas agora vamos falar sobre juros de obra. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de te inscrever, ativar as notificações. Todo domingo eu lanço um novo episódio aqui da websérie Construir para Vender e eu tenho certeza aí que tu vai aprender muito. E eu também já peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá que eu tô todo dia nos stories respondendo caixinhas de dúvida. O Instagram é @engenheirosdozero. Pessoal, falando sobre juros de obra, antes de eu mostrar para vocês como a gente faz o cálculo dos juros de obra, a gente tem que entender alguns conceitos importantes. E o primeiro conceito que a gente precisa entender é que quando a gente faz um financiamento para a construção pela Caixa Econômica Federal, a gente não paga prestações durante a fase de obra. A gente só começa a pagar as prestações desse financiamento depois que a obra finaliza, depois que a gente averba essa construção. Entretanto, durante a obra, a gente paga esse valor que a gente chama de juros de obra. E para entender os juros de obra, a gente precisa entender o conceito de prestação de um financiamento. Quando a gente tem um financiamento, pessoal, e a gente paga uma prestação, parte desse valor é a amortização, que é o valor que abate da nossa dívida, e parte desse valor é juros. Ou seja, se eu tenho aí uma prestação de R$1.000, cerca de R$800 vão ser só de juros e R$200 são de amortização. Ou seja, paguei para o banco R$1.000, mas só diminuiu R$200 da minha dívida. Afinal, só diminui a parte de amortização. Só que, pessoal, durante a fase de obra, a gente não amortiza nada. A gente só paga juros e os juros sobre o valor que o banco vai nos liberando aos poucos. Então, dessa forma, a gente paga um valor bem inferior à prestação e se a gente soma todo o valor de juros de obra, é um valor muito inferior a se a gente tivesse aí todos os meses pagando prestação de financiamento. E é justamente por esse motivo que é tão vantajoso construir uma casa financiada, mesmo para aquelas pessoas que teriam recursos próprios para arcar com essa obra. Mas vamos então para a prática, vamos calcular aqui os juros de obra dessa casa que a gente está construindo para que vocês consigam entender com clareza como que isso funciona. Pessoal, então essa aqui é a planilha que eu utilizo para calcular os juros de obra das minhas obras. Essa em específico é da casa aqui da websérie e eu vou estar mostrando para vocês aqui o passo a passo para que fique bem claro o que é os juros de obra e como ele funciona. Pessoal, se a gente ver aqui, a primeira informação que a gente tem é o nosso valor de financiamento. A gente vai precisar estar inserindo nessa planilha o valor de financiamento para a gente calcular o quanto a gente vai pagar de juros. Só que, gente, a gente também precisa incluir o quanto desse financiamento vai ir para o terreno e o quanto vai ir para a construção. No nosso caso aqui, é um financiamento de aquisição de terreno e construção e o valor do terreno é R$ 425.600. Ou seja, R$ 425.600 é o que vai para o terreno. O que sobra desse valor, aqui no nosso caso, R$ 874.400, é o que vai ser utilizado para a construção. A próxima informação, que é muito importante da gente colocar aqui e que vai ser fundamental para a gente calcular os juros de obra, é qual é o nosso juros contratado anual. Então, qual é os juros que a gente conseguiu contratar com o banco. Nesse caso desse financiamento aqui, pessoal, a gente conseguiu contratar aí uns juros
com uma taxa de 9,40% ao ano. É claro que dependendo aí de quando vocês forem contratar um financiamento, pode acontecer de vocês pegarem um juros maior ou então um juros inferior a esse valor. Só que o que a gente vai precisar para calcular os juros de obra não é o nosso juros anual, e sim o nosso juros mensal. Então, a gente pegando esses 9,40 e dividindo por 12, ou seja, por 12 meses, a gente tem a nossa taxa de juros mensal contratada, que seria 0,78% ao ano. Pessoal, o próximo ponto é a gente entender o quanto de dinheiro vai ser liberado em cada etapa do financiamento. E notem, sempre quando a gente fala em etapa em financiamento, é a cada mês. Se a gente ainda não elaborou a planilha PCI, a gente ainda não entrou no financiamento, a gente faria estimativas. Então, aqui no primeiro mês vai ser 10%, no segundo vai ser mais não sei quanto, e colocaria algumas estimativas. Nesse nosso caso aqui, como a gente já tem a PCI que foi enviada para a Caixa, a gente consegue colocar exatamente os valores liberados. Então, aqui no canto, pessoal, tá meu cronograma ali da PCI exatamente com o percentual de cada etapa. Então, notem, na etapa 1, a gente vai receber 10% da Caixa, na etapa 2, mais 10%, na etapa 3, 9%, e assim em diante até o final, que nem está aqui nessa planilha. Só que tem mais um porém, pessoal, que também vai ser fundamental para o nosso cálculo de juros de obra. Nesse nosso caso aqui, é um financiamento pelo SBPE. E um benefício que a gente tem no SBPE é o adiantamento de parcelas. Então, eu já consigo adiantar essas minhas duas primeiras etapas, limitadas a 20%, para estar iniciando a minha obra e consigo estar adiantando as demais etapas uma por uma. Ou seja, na primeira etapa, pessoal, o que eu vou estar recebendo? Eu vou estar recebendo da Caixa o valor do financiamento referente ao terreno, que na verdade quem vai estar recebendo isso é o dono do lote, e vou estar recebendo mais os meus 20% do meu valor de financiamento que vai para a construção. Ou seja, 425.600 mais 20% de R$ 874.400. Ou seja, um valor liberado de R$ 600.480. Só que, pessoal, na próxima etapa, eu não vou estar recebendo mais nenhum valor, justamente porque eu solicitei um adiantamento das minhas duas primeiras etapas. Ou seja, no segundo mês eu não vou receber nada da Caixa. Então aqui o ideal seria até a gente colocar zero, porque a gente não recebe nenhum valor, já que eu estou fazendo um adiantamento de parcelas. Na terceira etapa, eu vou receber mais de 9% dos meus R$ 874.400. Afinal, foi o que eu coloquei ali na minha planilha PCI. Então, seria aí mais R$ 78.696 e assim em diante até o final da obra. Então, pessoal, os juros de obra é o juros cobrado, o juros mensal, sobre o valor que já nos foi liberado. Então, vamos lá. Se no primeiro mês de obra eu recebi R$ 600.480, que são referentes ao valor do terreno mais os 20% de adiantamento, eu vou pagar 0,78% sobre esse valor. No próximo mês, eu não recebi mais nada. Então, eu vou estar pagando novamente 0,78% sobre R$ 6.480. Só que no terceiro mês, pessoal, eu recebi mais R$ 78.696 da Caixa. Então agora eu não vou pagar juros mais só sobre 600.480. Eu vou pagar sobre esse valor mais o valor que eu recebi. É sempre sobre o valor acumulado. Então agora eu estaria pagando 0,78% sobre R$ 679.176. E assim em diante, pessoal, até o final da obra. Então notem que os juros de obra é um valor que ele vai crescendo. No meu primeiro mês de obra, eu vou estar pagando R$ 4.700. E lá no meu último mês de obra, eu vou estar pagando R$ 10.183, porque vai ser sobre o valor acumulado total, o valor de financiamento total, que é R$ 1.300.000. Mas um ponto importante de destacar, pessoal, é que esse valor final de juros de obra, ele nunca vai ser maior do que o valor da prestação de financiamento. Afinal, aqui a gente só está pagando juros, a gente não está pagando prestação, que seria juros mais a parte de amortização. Então, a gente fazendo o somatório aí de todos esses valores, eu teria que pagar durante a obra um valor total de R$ 88.569.
Talvez agora vocês estejam pensando, nossa, é muito valor de juros. Mas eu vou provar para vocês que esse valor é um valor baixo e é um valor que faz aí com que qualquer obra financiada seja muito vantajosa. Pessoal, notem, a gente está pagando juros sobre os 1.300.000 reais que a gente pegou emprestado com o banco. E notem que, teoricamente, a gente estaria contratando uma taxa de juros de 9,40% ao ano. Só que na prática, pessoal, durante o período de obra, a gente não paga 9,40% ao ano, porque eu não estou todos os meses pagando os juros sobre 1.300.000 reais. Eu estou pagando juros só sobre o valor que a Caixa me liberou. Então é um valor que vai crescendo. Então, pessoal, se a gente pega esse valor de juros que a gente paga no total e divide pelo nosso valor total de financiamento, a gente vê na prática qual é a taxa de juros que a gente pagou durante o período de obra. Notem, 6,81% ao ano. E é por isso que é tão vantajoso fazer uma obra financiada. Pessoal, se vocês tivessem 1.300.000 reais no banco, pudessem fazer essa obra com recursos próprios, vocês estariam perdendo dinheiro utilizando os recursos próprios. Porque qualquer outro investimento, renda fixa aí, vai render para vocês pelo menos 10% ao ano. E aqui, gente, a gente só está pagando 6,81% ao ano. Ou seja, vocês pegando um financiamento, vocês ganham dinheiro fazendo a construção dessa casa. É claro que aqui, como a gente está construindo para vender, a gente não teria esses 1.300.000 reais de recurso próprio, nem seria uma opção. Mas também tem o ponto aí de que construir financiado é uma forma de a gente estar construindo sem descapitalizar um alto valor. É claro que se a gente demorar muito para vender essa casa, a gente vai começar a pagar as prestações do financiamento. Mas como a gente faz um estudo de viabilidade correto, como a gente elabora um ótimo projeto, conhece a localização do imóvel que a gente está construindo, a tendência é que a gente venda essa casa logo após a finalização dela. Então a gente vai pagar no máximo 1, 2 prestações e vai continuar sendo muito mais vantajoso estar utilizando a construção financiada. Pessoal, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que é sim vantajoso a gente pegar um financiamento para a construção e também para mostrar para vocês como que funciona os juros de obra, porque eu sei que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. A partir do próximo episódio da websérie Construir para Vender, eu já vou estar gravando sempre direto da obra, mostrando para vocês o nosso processo construtivo, o processo de liberação dos recursos da Caixa, tudo sobre como funciona uma casa financiada para venda. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de deixar o like, isso me ajuda demais. E se ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Obrigado pela atenção e até a próxima.